Olá, querido, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós estamos começando mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Mas desde já, neste início de aula, de vídeo, quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal, ative também as notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, toda quarta e todo domingo tem uma aula aqui no canal, e deixa aí também o seu joinha, o seu like, que vai nos ajudar muito aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o nível Expert, a disciplina é Tipologia Bíblica 2, e hoje nós vamos estudar a aula de número 25, ainda sobre o livro do Êxodo, a respeito do tabernáculo. Muito bem, então vamos lá. O versículo inicial está em Êxodo 26, 31, que diz assim: Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Somente até aqui. Nesta aula de hoje nós vamos falar a respeito do óleo da unção e vamos falar também a respeito do véu que separava o lugar santo dos santos. Então, muito bem, vamos começar primeiro pelo óleo. Deus manda que o tabernáculo e todos os utensílios fosse consagrado, separado com um óleo específico para unção, diferente do azeite puro, não era só o azeite puro era para manter as lâmpadas do candelabro acesas. Aqui no capítulo 27 de Êxodo, do versículo 20 e 21, Deus manda que eles trouxessem azeite puro para manter as lâmpadas acesas. Agora, o óleo da unção, Deus manda que eles trouxessem diversas especiarias, dentre elas, que a Escritura vai falar a respeito de cássia, vai falar a respeito de mirra, vai falar a respeito de canela aromática, cálamo aromático, várias especiarias. Deus dá as quantidades, para que fosse feito uma mistura, um óleo perfumado para a função específica de ungir. E eu quero ler aqui para você: ungir é separar, é consagrar. Deixa eu ler aqui para você o que está escrito aqui em Êxodo 30, fala a partir do versículo 22, mas eu vou ler a partir do 25, que diz assim: E disso farás o azeite, fala antes os itens, Verso 25, e disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, esse será o azeite da santa unção. Olha só, e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Olha só. E nos versículos seguintes Deus deixa claro que aquela mistura, aquele óleo perfumado, era exclusivo para este propósito, era exclusivo para ungir o tabernáculo, os utensílios, Arão, seus filhos. Não era para ninguém fazer aquele óleo para ter em casa, para fazer unção em casa. Esse óleo aqui, essa unção aqui era específica. E Deus manda ungir tudo. O que é que Deus está dizendo? Tudo isso daqui foi separado para mim. Todos esses objetos, a arca da aliança, o altar do incenso, a pia de cobre, o candelabro, tudo havia sido separado para que se servisse a Deus, se chegasse a Deus. Lembrando que o tabernáculo representava a presença de Deus na terra. Então o povo tinha que entender que tudo aquilo era santo, as coisas de Deus são santas. Lá no profeta Ezequiel, o texto vai falar, me faltou a memória agora o versículo, se não me engano é capítulo 22, no tempo que o povo foi levado para a Babilônia, eles não discerniam o santo e o profano, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aqui Deus quer deixar uma mensagem clara para o povo: esses objetos, tudo que está aqui no tabernáculo é separado para mim. Inclusive Arão e seus filhos era separado para o serviço sacerdotal.
Daqui a pouquinho nós vamos falar na perspectiva do Novo Testamento, né, que a unção representa mais uma capacitação, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas na perspectiva do Antigo Testamento, Deus quer deixar claro que todos aqueles objetos eram separados para Ele, eram santos, eram sagrados, não poderiam ser profanados. Inclusive, se você ler Daniel capítulo 5, quando da deportação para a Babilônia, morre Nabucodonosor, vem o filho dele, e ele dá um banquete, não é, para os seus grandes e nobres, e ele manda trazer os utensílios do templo, e toma vinho neles com as suas concubinas. E Deus fica irado com aquilo, porque ele estava profanando o que é de Deus. Ele estava passando uma mensagem a todos que Marduk, o Deus da Babilônia, era mais poderoso que o Deus de Israel. É por isso que em seguida, né, aparece lá uma mão escrevendo na parede. E naquele mesmo dia, o rei Ciro da Pérsia invade a Babilônia e Belsazar morre naquela mesma noite, né? A Babilônia cai e é dominada pelos persas. Então, as coisas que são de Deus são sagradas, são santas, são separadas. É essa mensagem que Deus está passando para os sacerdotes, para Arão e para sua família, e também para todo o povo, para que todo o povo compreendesse, né, que tudo aquilo que estava sendo consagrado, ungido, representava que era para uso exclusivo, de Deus, não poderia ter outra finalidade, tinha que estar no tabernáculo e sendo usado para aquela finalidade. O óleo em si, né, o azeite, era usado em tempos antigos para diversas outras finalidades, como diz aqui na apostila, né? Era usado após o banho, nas feridas, para ungir os corpos que iriam ser sepultados. A palavra ungir vem do latim ungere, ou uncto, que significa óleo, gordura, né? Significa literalmente untar com óleo, né? Derramar óleo, isso que significa a palavra ungir. Só que, lembrando aqui, nessa perspectiva de Antigo Testamento, Deus quer deixar a mensagem clara de que tudo aquilo era separado para Ele, não é? Lembrando também, amados, nós vamos chegar lá na frente, no módulo 4, nós teremos pneumatologia, teremos uma aula a respeito dos símbolos do Espírito Santo. O óleo, o azeite no Antigo Testamento representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus, não é? Representa a presença do Senhor naquele lugar. Então todos tinham que compreender isso. Já na perspectiva do Novo Testamento, a Escritura diz, né, nos Evangelhos, Jesus envia os discípulos e muitos que eram, os discípulos ungiu a muitos e muitos eram curados das enfermidades. Também um texto lá de Tiago, deixa eu ler aqui para você, um texto de Tiago, carta de Tiago, no capítulo de número 5, no verso 14, vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 5, versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha só, está alguém enfermo? Chame os presbíteros. Presbíteros aqui, vamos entender que muita gente quando lê, leva ao pé da letra só quem tem, assim, entre aspas, o cargo de presbítero, né? Não, aqui presbítero está no sentido de quem tem autoridade na igreja, porque Pedro, que era apóstolo, se você ler a primeira carta, capítulo 5, Pedro vai dizer que também era presbítero, né? Presbítero, nessa perspectiva aqui do Novo Testamento, indica alguém que era um ancião da igreja, alguém que exercia liderança, influência, autoridade, né? Então alguém com autoridade espiritual para orar e para ungir. E assim, né, a oração da fé salvará o doente, ou seja, o doente vai ser curado. E diz mais, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a oração da fé, junto com a unção, tem todo esse poder. Por isso, né, nós ungimos e oramos, né, invocamos a palavra de Deus para que haja efetivamente esse agir sobrenatural de Deus. Lembrando que, como eu disse há pouco, o óleo representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus. Então vamos evoluir aqui já para a perspectiva do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento os objetos eram ungidos, tudo era ungido, tudo era separado, tudo era consagrado, e hoje também, é claro, né?
Hoje também, é claro, nós temos o templo, nós temos lá os objetos, né? Por exemplo, você tem o púlpito, tem lá os instrumentos musicais que estão sobre o altar, enfim, tudo que está dentro do templo pode ser ungido, pode ser ungido. Só que na perspectiva do Novo Testamento, a unção representa o Espírito Santo. E um texto claro aqui na Escritura, no Novo Testamento, é a primeira carta de João, no capítulo de número 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Olha só, tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Lembrando aqui, o pano de fundo aqui do tempo de João, né, eles enfrentavam João, Paulo, enfim, nessa época, nesse período aqui da história, eles enfrentavam heresias, eles enfrentavam erros teológicos, e um desses erros, dessas heresias, era o gnosticismo. Gnosis do grego quer dizer conhecimento. Então, os gnósticos, um ensino particularmente que cresceu muito por conta de um camarada chamado Marcião, eles alegavam que eles tinham um conhecimento de Deus que nem os apóstolos tinham, conhecimento a mais. Eles alegavam que tinham um conhecimento que iam além das escrituras, e isso é um perigo. Tudo aquilo que precisamos saber, Deus deixou revelado aqui na Escritura. Deuteronômio 29, 29, olha o que está escrito aqui. Deuteronômio, capítulo de número 29, olha só, guarde esse texto no seu coração, guarde esse texto. Deuteronômio 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Tudo aquilo que precisamos saber, querido, já está revelado aqui, nessa Escritura, está revelado aqui na palavra de Deus, tudo que nós precisamos saber. Agora, conhecimento extra bíblico, isso é cilada do diabo, isso é cilada do maligno. Para você ter uma ideia, o gnosticismo, olha a gravidade da heresia. O gnosticismo ensinava o seguinte: o espírito é bom e a carne, a matéria, a substância é má. Até aí tudo bem, né? Só que o ensino deles ia além. O ensino deles dizia: se o espírito é bom e a carne é má, Jesus não veio em carne, Jesus só veio em espírito. Não tem como Jesus ter vindo em carne se a carne, a matéria é má, é tendenciosa ao pecado, é pecaminosa, é suja. Jesus só veio em espírito. João, se você ler aqui os versículos seguintes, principalmente o capítulo 4, que ele vai falar para não crer em todo o espírito, vai falar dessa questão, que Jesus veio em carne. Ele chega a dizer, deixa eu ler aqui para você, 1 de João 4, verso 1 em diante: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, aquele que é contrário a Cristo. Olha só. Então o gnosticismo defendia e ensinava que Jesus só veio em espírito, não veio em carne. Isso é heresia. E João testemunhou, andou 3 anos e meio com Jesus, testemunhou a crucificação, a morte, o sepultamento, no domingo pela manhã, a ressurreição. Ele e o Pedro foram correndo lá e viram que o corpo não estava mais lá, Jesus de fato ressuscitou, está lá em João capítulo 20, ele testemunhou tudo isso, ele testemunhou tudo. Então, ele está aqui escrevendo, combatendo esse erro teológico. Mas aqui ainda na 1 de João, no capítulo 2, tem um versículo que é ainda mais claro sobre como a unção representa de fato o Espírito Santo. 1 de João, capítulo 2, verso 27, diz assim: e a unção que vós recebestes, aqui unção, leia-se no sentido de presença de Deus, Espírito Santo, Deus habitando em nós, e também não só habitando, mas nos capacitando, nos preparando para algo, assim como o Senhor Jesus, Isaías 61 tem uma profecia de que o Messias seria ungido, e essa profecia se cumpre em Jesus. Se você ler Lucas capítulo 4, deixa eu fazer aqui um parênteses rapidinho, essa profecia se cumpre. Lucas capítulo 4, Jesus está na sinagoga em Nazaré e ele vai ler esse texto aqui, Lucas 4, ele lê o texto de Isaías e ele diz que se cumpriu. Lucas 4,
versículo número 16 assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Olha só, como a unção na perspectiva do Novo Testamento e no Antigo Testamento também, não é? Lembrando que no Antigo Testamento o óleo da unção também era usado para ungir reis, como foi o caso de Davi, Saul, sacerdotes, profetas. O óleo também era usado para isso já no Antigo Testamento, né? Lembrando, né, como eu falei, da questão do tabernáculo, aquele óleo era específico, lá de Êxodo 30, era específico para a unção do tabernáculo. Então, por conta daquilo, começaram a usar somente o azeite, não aquela mistura aromática, aquele óleo perfumado, só o azeite puro para ungir reis, sacerdotes, enfim, representando também desde o Antigo Testamento a presença do Espírito Santo. Só que era para poucas pessoas, pessoas específicas, grupos específicos, reis, sacerdotes, profetas, né? Mas continuando aqui em Lucas 4. Verso 18: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha só, em seguida ele diz: essa palavra está cumprida aos vossos olhos, se cumpriu. Mas voltando aqui, então em Jesus deixa muito claro, ele recebeu uma unção do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural, ele é o ungido que Isaías profetiza, o separado, o consagrado, não é? Ele é de fato Yeshua HaMashiach, o Messias. Mas não só ele, não é? Através dele todos nós recebemos também o Espírito Santo. Lá Joel 2:28 tem a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Voltando aqui então, 1 João 2:27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Lembre lá do ensino extra-bíblico, do gnosticismo e outras heresias que havia na época, não é? Mas como a unção vos ensina todas as coisas, olha só, a unção vos ensina todas as coisas. Aqui, João está dizendo claramente a respeito do Espírito Santo. Ele está falando a respeito do Espírito Santo. A unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Olha só, João está se referindo de maneira clara ao que Jesus disse que o Espírito Santo faria. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus havia dito o seguinte, João 14:26, lembrando que aqui nesse período, nesse capítulo 14 de João, Jesus estava poucas horas antes de ser crucificado, não é? Olha só o que ele falou a respeito do Espírito Santo. Lembrando, amados, que do capítulo 13 até o 18, 13, 14, 15, 16, 17 de João, não tem nos outros três evangelhos, só tem no de João, não é? Os outros três são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quer dizer, semelhantes, parecidos. O de João é diferente, porque ele relata coisas que só tem aqui nele, só tem aqui no Evangelho de João. E esses detalhes aqui, dos momentos após a ceia e até Jesus ser preso, só João relata com detalhes. Jesus falou muito a respeito do Espírito Santo aqui no capítulo 14, no 15, no 16. João 14:26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, Consolador, você quiser anotar aí, quiser grifar, Consolador do hebraico, né? Tem algumas traduções, a King James diz advogado, a outra versão Almeida diz ajudador. No original grego está Paráclitos. Paráclitos é a junção de duas palavras, para e kletos, né? A pronúncia correta é Paráclitos, que significa outro igual a mim, da mesma espécie que eu, chamado para estar ao teu lado. Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos: o Pai enviará outro igual a mim, da mesma espécie, substância, essência do que eu, para estar com vocês. E ele deixa claro quem é: o Espírito Santo. O Pai vai enviar meu nome, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Querido, o Espírito Santo quer nos ensinar e nos preparar e nos capacitar
para a obra do Senhor. Lembra lá no Antigo Testamento, né, lá em Êxodo, eles tinham a matéria-prima, mas tinham o projeto e faltava mão de obra, né? Faltava mão de obra, mas o Senhor preparou a mão de obra. Lá em Êxodo, deixa eu ler rapidinho que nós estamos estudando tipologia, né? O Antigo Testamento representa o Novo Testamento. Êxodo 31, verso 1 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata, em cobre, lavramento de pedras para engastar e artifício de madeira para trabalhar em lavor. Olha só, vai dizendo tudo isso. O Espírito Santo o capacitou. Olha só, o Espírito Santo capacitou o Bezalel para fazer tudo isso. Olha só. E no texto um pouco mais à frente, né? Lá no capítulo 35, além disso, Deus vai dispor o coração deles, não só para trabalhar, mas também para ensinar os outros. Olha só, tudo isso é uma figura. Na perspectiva do Novo Testamento, o Espírito Santo nos enche, não é? A unção, a presença de Deus, e Ele vai nos ensinando e nos capacitando, e aquilo que Ele nos deu, nos encheu, a gente tem que dividir com os outros. Por exemplo, você está fazendo esse curso de teologia, eu acredito que você já assistiu várias mensagens aqui do meu pai na fé, o pastor João Ribeiro Palharim. Deus deu para ele a unção da palavra, ou seja, capacitou, ensinou, preparou na palavra, com sabedoria, com entendimento, para pregar, para ensinar. E essa unção que Deus deu para ele, ele dividiu com todos nós, com os pastores da Paz e Vida. Eu tenho essa unção, essa sabedoria, essa capacitação para pregar e também para ensinar, como você está fazendo esse curso de teologia, não é? E creia e receba pela fé também, eu divido com você essa unção, essa capacitação, esse entendimento da palavra para entender, compreender, né, para conhecer as Escrituras. E não é só para guardar para você não, querido, é para você dividir com os outros. Eu lembro, tem uma mensagem, uma pregação que o pastor João Ribeiro, ele diz que no começo, há mais de 10 anos atrás, quando o Espírito Santo começou a cobrá-lo para ele fazer esse curso de teologia gratuito, ele pensava assim: mas se eu dividir a minha sabedoria com os outros, o meu conhecimento, eu vou ficar sem. E o Espírito Santo cobrando ele: divida, ensine, compartilhe. Ele: não, Senhor, mas se eu dividir eu vou ficar sem, eu vou ficar sem. E o Espírito Santo cobrando, até que ele entendeu e começou a dividir. Quanto mais ele dividia, mais o Espírito Santo dava. Quanto mais ele ensinava, quanto mais ele compartilhava, mais o Espírito Santo distribuía sobre ele. Amados, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser como uma caixa d'água. Vou lhe dar um exemplo aqui, né? Como uma caixa d'água, a água vem de cima, não é? Vem de cima, e quando vai subindo, ela tem que começar a dar vazão, a sair para distribuir para casa. Ou seja, o Espírito Santo nos derrama unção, a capacitação vem do alto, só que a gente não pode ficar só para nós temos também dividir, ou seja, compartilhar. Água parada só dá dengue, viu, meu irmão? Água parada dá dengue, né? Água também é símbolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos capacita, nos ensina, nos enche, e você não pode reter esse conhecimento para você. Você tem que dividir, compartilhar. Quanto mais você divide, mais o Espírito Santo vai te dar. Quanto mais eu ensino, mais o Espírito Santo me ensina. Quanto mais eu prego a palavra, eu dou aulas, enfim, o Espírito Santo vai me enchendo de sabedoria, de conhecimento, a unção, né? Vai me ensinando mais e mais. E lembrando, amados, que nós temos que ser homens e mulheres ungidos. E aqui entra um particular que é necessário entender. Para manter essa unção, não é? É a comunhão, a intimidade com Deus, que representa essa unção. Lembra lá da parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, do versículo 12, do versículo 1 em diante? As virgens eram virgens, representavam a igreja, não é? Virgem, mulher, na Bíblia representa a igreja. Tinham lâmpada representa a palavra. O que é que faltava? O azeite, ou seja, a unção, a presença do Espírito Santo. Todas receberam uma porção inicial, mas não tinham, como é que eu posso dizer, não trabalharam, não tiveram entendimento para ter uma porção extra, não é? Para ter mais, para buscar mais.
como as prudentes tiveram, as loucas não tiveram. O que quer dizer isso? Você recebeu uma porção inicial da unção. Agora é sua responsabilidade, essa responsabilidade é pessoal, é particular, você buscar mais dessa unção, buscar mais, não é, mais dessa unção, ou seja, mais intimidade com Deus, buscar mais a presença dele, orar mais. Estamos vivendo em dias de pandemia, dias de quarentena, não é? E eu tenho visto um monte de crente depressivo, gente com síndrome de ansiedade, crise de ansiedade, indo para o médico receitando diazepam. Minha gente, crente, eu estou falando de crente, eu não estou falando de gente que é do mundo, não. Por quê? Porque não entendeu a responsabilidade pessoal de buscar Deus, de orar mais, de se santificar mais, de clamar mais, não é, de intensificar as orações. Tá dentro de casa, no isolamento, tá ficando doido, tá querendo entrar em depressão. Não, meu irmão, não. Nós temos que entender a nossa responsabilidade pessoal de buscar mais, né? Como Daniel, de orar mais, porque a comunhão, minha gente, a intimidade com Deus, a intimidade gera santidade. E a santidade gera autoridade. Né? Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus parece com Deus. Parece na fala, nas atitudes, nos comportamentos. Quem anda com Deus parece com Deus. Agora tem um monte de gente que diz que é crente, mas de Deus não parece nada. Qualquer coisa já fica irritado, depressivo, ansioso, angustiado, qualquer tipo de problema já derruba. Não, querido, tem que andar mais com Deus, tem que andar mais, não é? Eu não estou falando isso para criticar nem apontar ninguém, não. O meu intuito não é esse, meu intuito tem que ensinar, é abrir os olhos, né? Nós temos a responsabilidade pessoal, cada um, por mais que eu ore e interceda por você, por mais que você ore e interceda por mim, cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de buscar mais, de orar mais, quanto mais melhor. Eu medito na palavra todo dia, né? Seja aqui a Bíblia em papel, no celular, assisto pregações, enfim, medito aqui, preparo os estudos, e o Espírito Santo me cobra mais, né? Oro, o Espírito Santo me cobra mais e mais. Por quê? Porque ele quer me encher mais, ele quer me usar mais. Agora depende de mim. Eu não posso ser negligente, você não pode ser negligente com as coisas de Deus. Quanto mais você buscar, mais ele vai te encher, mais ungido você será, né? Mais capacitado, mais preparado, né? Tem que ter a preparação, o conhecimento aqui, ó, tem que ter a teoria. Tem, claro que tem, mas principalmente a prática, porque não adianta eu falar de algo que eu só conheço na teoria. Eu tenho que conhecer na prática. Infelizmente, muita gente hoje só é preparada, mas não é ungida. Tem uns que nem preparados são, né? As duas coisas têm que andar juntos, a unção e o preparo. Jesus diz, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O que é conhecer a Escritura? É conhecer aqui a teoria, conhecer o que a palavra diz de verdade. A palavra, uma evidência do tempo do fim, minha gente, é a adulteração da palavra, é a alteração dela. Por isso nós temos que permanecer nessa palavra, não é? Deus usou aqui Paulo para falar a respeito disso, né? 1 Timóteo 4, mas o Espírito, 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente disse: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demônios. Então nós temos que conhecer a Escritura, porque ela é a verdade, nós temos que conhecer. Mas além de conhecer a Escritura, nós temos que conhecer o poder de Deus. E isso de maneira particular. Eu não estou falando poder no sentido assim de milagres e coisas extraordinárias, que está registrado na Escritura e Deus continua fazendo. E eu sou prova viva disso. Eu sei o que Deus fez comigo, com a minha esposa. Pela medicina, o acidente que aconteceu comigo, com a minha esposa, há 12 anos atrás, era para minha esposa ter morrido. Era para nem plástica resolver o rosto dela, era para ela não ser mãe de nenhum filho. Eu vi o milagre que Deus fez. Ela nunca fez nenhuma cirurgia plástica, o rosto dela é lindo. O médico disse que ela nunca ia ser mãe. Ela me deu 3 filhos para a glória de Deus. Olha só, tudo isso Deus fez. Então, conhecer o poder de Deus, nós experimentamos. E essa é uma das experiências que eu tive, tem várias outras também. Mas eu quero dizer para você conhecer o poder no sentido de conhecer a intimidade do Senhor. O próximo assunto que nós vamos falar aqui agora, ainda nessa aula, é a respeito do véu. Não é o véu que separava o lugar santo dos santos. O véu que separava. Quando você conhece a Escritura, você conhece aqui, ó, se prende na Escritura, estuda a Escritura, mas tem que conhecer o poder, ou seja, tem que conhecer a presença, tem que entrar no santo dos santos. O véu, aqui na apostila, né, vai dizer a respeito das cores do véu.
não é? As cores, né? O branco simboliza a pureza, eram 4 cores, tá? O branco simboliza a pureza e a perfeição de Jesus. Eu estou na página 2 da apostila. O azul simboliza a sua origem celestial, o púrpura ou roxo simbolizando a realeza de Jesus, e o carmesim escarlate falava da encarnação de Jesus e o plano de Deus para redimir o homem. Então o véu era uma cortina de pano, separava o lugar santo, onde estava a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro, a menorá, do santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. No véu, pelo lado de dentro do santo dos santos, da arca da aliança, Deus manda Moisés bordar os querubins, ou seja, uma representação daquilo que João testemunhou lá no Apocalipse, não é? Particularmente no capítulo 5, ele vê lá um trono ao longe, uma luz brilhante lá do trono, ou seja, Deus assentado, e ele vê os querubins em volta, aquela mesma visão que Isaías também teve, né? Isaías capítulo 6, os querubins em volta do Todo-Poderoso. A arca, vai ter uma aula mais para frente, nós vamos estudar a respeito da arca. A arca representava a presença de Deus e os querubins em volta. Então, aquele local, o Santo dos Santos, era um local restrito. O povo não entrava lá. Aliás, o povo judeu comum, não é cerimonialmente puro, porque os impuros nem no tabernáculo podiam entrar, nem no pátio. Os judeus só podiam entrar no pátio. No lugar santo, só os sacerdotes. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Então, aquilo representava a separação. Só que, no momento em que o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, a Escritura diz lá em Mateus 27, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, aquilo que separava o homem da presença de Deus foi tirado. Agora todos têm acesso liberado à presença de Deus. Todos têm acesso liberado à presença do Todo-Poderoso. Agora nós temos que querer, nós temos que buscar essa presença gloriosa, essa presença maravilhosa. Jesus, não é, quando morre, ele faz tudo isso. Aqui na apostila, na página 3, vai dizer o seguinte: Cristo, os sacerdotes de Israel eram apenas sombras do nosso grande sumo sacerdote. Depois você lê Hebreus capítulo 7, que tem uma analogia clara ali do sacerdócio levítico, né? E do sacerdócio do Senhor Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes eram apenas a sombra. Por quê? Cristo, como sacerdote, foi designado e escolhido por Deus, Hebreus 5:5. Ele foi consagrado com juramento, Hebreus 7, do 20 ao 22. Ele não tem pecado, Hebreus 7:26. O seu sacerdócio é inalterável, o seu oferecimento é perfeito e definitivo. Ele intercede continuamente e ele é o único mediador. Olha só, ele é o único mediador. Então, através do sacrifício de Jesus, queridos, nós temos acesso completo à presença e à glória de Deus. Deixa eu ler aqui para você, Hebreus capítulo 10, do 19 em diante, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, né? Água limpa que representa a palavra de Deus, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Olha só, coisa gloriosa, maravilhosa. E aqui ainda em Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, querido, o Espírito Santo nos unge, nos enche, nos capacita, e o Senhor também nos dá acesso à presença dele, à sala do trono, à graça, à glória do Todo-Poderoso. Busque mais, ore mais, come essa palavra, né? A gente vê na Escritura várias representações sobre isso. Mais de uma vez Deus manda, né, profetas comer o livro, como Zacarias, como João no Apocalipse, quer dizer, comer a palavra, ou seja, conhecer, que ela esteja no coração, na mente, na ponta da língua. Mas além de conhecer aqui a teoria, a prática, querido, entrar na sala do trono, na presença do Todo-Poderoso e receber aquela glória, aquela unção, aquela presença maravilhosa que é incomparável, é imensurável.
maravilhosa. Por mais que eu queira descrever, se você não entrar nessa presença gloriosa, você nunca vai saber. Meu irmão, quando você entra na presença de Deus, seja você no teu quarto, no seu lugar de oração, enfim, meu irmão, você se sente pequenininho, desse tamanho. Você começa a contemplar a grandeza, o poder, a magnificência do Todo-Poderoso. O amor de Deus começa a te envolver, você chora, mas é de alegria. Como diz Paulo, 2 Coríntios 5,14, o amor de Deus nos constrange. Você começa a olhar para você como eu sou falho, pecador, pequeno, mas mesmo assim Ele me ama tanto, Ele morreu por mim, Ele me quer na presença dEle, Ele me dá acesso a essa presença gloriosa, a santidade e a intensidade da glória vai te envolver. Faça isso, busque. Você vai ver a glória do Senhor. E para terminar, Eclesiastes, Salomão diz algo maravilhoso. Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, santidade, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o Espírito Santo. Isso depende de nós. Quem tem que manter a sua roupa limpa é você, ou seja, você tem que viver em santidade, eu tenho que viver em santidade, é a regra do reino, isso não mudou. A regra é santidade, a regra é santidade. Para se manter santo, tem que manter cheio do óleo, ou seja, cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que fala, né, usa até uma expressão muito popular, o vaso, né? O vaso representa um recipiente que recebia unção. Tem gente que é só aparência. Não, querido, você tem que ser cheio do Espírito Santo, ter conteúdo, ter consistência, ter a palavra, ter a intimidade com o Todo-Poderoso. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Espero que essa aula tenha te ajudado, contribuído para o teu crescimento espiritual, bom para o teu conhecimento na graça e o teu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. E eu te peço mais uma vez, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, se você ainda não é inscrito no canal. Se você ative as notificações para você receber as próximas aulas. Toda quarta ou domingo eu posto aqui as aulas no canal. E se você gostou da aula, deixa aí o teu joinha, o teu like, que vai nos ajudar muito aqui no canal. E também assista esse importante recado que eu vou te dar agora a respeito dos pregadores do telhado e se torne um pregador do telhado, contribua com essa obra, tá bom? Que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?